Vamos então continuar com a resolução dos exercícios. Vou aplicar mais e vamos para o exercício número 4, cujo enunciado é o seguinte: escreve os 5 primeiros termos de uma sequência de números, em que 4 é o primeiro termo, e cada termo seguinte se obtém adicionando 1 quinto ao termo anterior. Ora bem, portanto, esta sequência, o primeiro termo é o número 4, e obtém-se o termo seguinte adicionando a fração imprópria 1 quinto, não é? Vamos recordar o que é a fração 1 quinto. 1 quinto é a mesma coisa que seja 1 mais 1 quinto, não é? Ou seja, é igual a 6 quintos. Ou então conseguimos obter a fração fazendo a multiplicação 1 vezes 5 mais 1. Portanto, 1 vezes 5 mais 1 sobre 5 é igual a 6 quintos. Portanto, graficamente, como é que nós conseguimos ver? 1 quinto, ou seja, 1 mais 1 quinto. A unidade está dividida em 5 partes. Temos a unidade, uma unidade, cá está uma unidade, mais uma parte de 5. Uma parte de 5. 1 quinto é exatamente isto, não é? Portanto, o primeiro termo tem 4 unidades, cá está as 4 bolinhas, não é? Passamos ao segundo termo. O segundo termo obtém-se adicionando ao primeiro, que é de 4 unidades, adicionando a parcela, esta parcela 1 quinto, ou seja, uma unidade mais 1 quinto de unidade. Portanto, somando estas duas, somamos as partes inteiras, que temos 4 mais 1 dá 5, cá está 1, 2, 3, 4, 5, mais 1 quinto. Portanto, algebricamente, como é que nós calculamos? O termo 2. O termo 2 é igual a 4, que é o primeiro termo, mais este número misto, 1 quinto. 1 quinto é exatamente a soma entre uma unidade mais a fração 1 quinto. Somamos as partes inteiras, 4 mais 1 dá 5, mais 1 quinto. Conseguimos transformar esta soma entre este número inteiro e esta fração é exatamente igual a este número misto, 5 1 quinto, como nós sabemos. O segundo método é resolver exatamente desenvolvendo o número misto, não é? Sabemos que 1 quinto é 1 vezes 5 mais 1 é 6 quintos, temos 4 mais 6 quintos. O mínimo de comum entre 1, este é o denominador do número 4, é como seja 1, e 5 é 5. Portanto, temos que multiplicar 4 por 5 para que fique o mesmo denominador igual a 5. Fica 4 vezes 5 mais 6, tudo sobre 5. Ou seja, 4 vezes 5, 20. 20 mais 6 dá 26 sobre 26 quintos. Isto é uma fração imprópria. Se quisermos apresentar isto sob a forma de número misto, é dividir 26 sobre 5. 5 vezes 5, 25. Sobra 1. Portanto, este número misto, esta fração imprópria é igual a 5, 1 quinto. Ora, graficamente, como é que nós conseguimos ver? Sabemos que a unidade está dividida em 5 partes. Portanto, temos 5 partes inteiras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Cá está. 26 partes no total da unidade dividida em 5 partes. Não é? 5, 10, 15, 20, 25. 26 partes. 26 partes. A unidade dividida em 5 partes. Dá 26 quintos. O termo 3 é exatamente o termo 2 mais 1 quinto, é a mesma coisa. O termo 2 é 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1 quintos. Portanto, 5 1 quintos mais 1 quinto. Vamos resolver isto primeiro algebricamente. 5 1 quinto mais 1 quinto é igual a quê? A 5 1 quinto, que este número misto é 5 mais 1 quinto, e 1 quinto é igual a 1 mais 1 quinto. Somamos as partes inteiras, 5 mais 1 dá 6, temos 1 quinto mais 1 quinto, são 2 quintos, não é? 6 mais 2 quintos, transformamos esta adição num número misto, é 6, 2 quintos. Graficamente, como é que nós conseguimos ver isto? Temos, portanto, 5 1 quinto, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mais 1 quinto, mais 1 quinto, partes inteiras 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cá estão as 6, somas as duas partes, 1 quinto mais 1 quinto dá duas partes da unidade, 2 quintos. O segundo método em termos algébricos é desenvolver um número misto, não é? Como nós sabemos, 5 vezes 5, 25, mais 1 dá 26, dá 26 quintos, que dá 1 vezes 5 mais 1 dá 6 quintos, 26 mais 6 dá 32 quintos. Temos o mesmo denominador, é fácil. Como é que transformamos esta fração imprópria num número misto? Dividimos 32 por 5, 5 vezes 6, 30, sobram 2, 6 partes inteiras e fração 2 quintos. É no sentido de resto, quociente, divisor, aliás. Resto, divisor, 2 quintos. Quarto termo é igual ao termo anterior, 3 mais 1 quinto. É a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 6, 2 quintos mais 1 quinto. Partes inteiras.
temos 6 e um 7, cá estão as 7, 3 e 3, 6, 1, 7, partes fracionárias, 1, 2, 3, 3 partes da unidade. Algebricamente temos 6, 2 quintos mais 1 quinto, é 6 mais 2 quintos mais 1 quinto, partes inteiras 6 e 1 7, cá estão as 7 partes aqui, 1 quinto mais 2 quintos dá 3 quintos, cá estão as 3 partes, 2 partes mais 1 dá 3. O segundo método é desenvolver o número misto, 6 vezes 5, 30, 32, 32 quintos, 1 vezes 5, 5 e 1, 6, 6 quintos, 32 e 6, 38 quintos. 38 quintos, para transformar isto numa fração imprópria, num número misto, aliás, porque temos aqui uma fração imprópria, é dividir 38 por 5, 5 vezes 7, 35, sobra 3, portanto 7 unidades e 3 quintos. Graficamente, como é que nós vemos estes 38 quintos? Sabemos que a unidade está dividida em 5 partes. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, 35. Mais 3, 38. Não é? 35, que é 7 unidades vezes 5 partes cada unidade. Mais 3, 38. 38 quintos. Finalmente, o termo 5 temos igual ao termo 4 mais 1 quinto, é a mesma coisa. Portanto, temos 7, 3 quintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 quintos. Mais 1 quinto, soma-se as partes inteiras, 7 mais 1 dá 8, 3 partes da unidade mais uma parte dá 4 partes, cá está, 8, 4 quintos. O segundo método, em termos algébricos, é a mesma coisa, desenvolver o número misto, 7 vezes 5, 35, 38, e aqui dá 5 vezes 1 mais 1 dá 6, 6 quintos, 38 e 6 dá 44. Graficamente, como é que nós confirmamos estes 44 quintos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 5 partes cada unidade dá 40, mais 4 dá 44. Isto no total dá, portanto, 8 mais 4 quintos. Vamos então ao exercício número 5. O enunciado diz-nos o seguinte: observa os primeiros 5 termos de uma sequência, 4, 9, 14, 19, 24. Escreve os primeiros 3 termos, o termo em 100 e a expressão geradora desta sequência. Vamos então analisar a sequência. A ordem N, a ordem da sequência, 1, 2, 3, 4, 5, são os que nós temos em termos de enunciado, são estes. 4, 9, 14, 19, 24. Vamos resolver o problema pelo método das diferenças. Vamos verificar a diferença que existe entre o número, o termo seguinte e o termo anterior e verificar se conseguimos arranjar alguma regra. Cá está, 9 menos 4 dá 5, 14 menos 9 dá 5, 19 menos 14 dá 5, 24 menos 19 dá 5. O que é que nós verificamos? Verificamos que a primeira diferença é constante. Se é constante, então nós conseguimos saber que as diferenças dos termos seguintes também será constante. Será 5, 5, 5. Então, sabemos que 24 mais 5 dá igual a 29, 29 mais 5 dá igual a 34 e 34 mais 5 dá 39. Teremos os primeiros 3 termos calculados. Em termos de expressão geradora, nós verificamos que quando nós temos uma sequência crescente ou decrescente, mas em que a diferença é constante de um termo para o termo seguinte, a forma é deste tipo. O termo de ordem n é igual ao primeiro termo, neste caso é 4, n menos 1 vezes a diferença. A diferença qual é? É sempre 5. Portanto, vamos substituir os valores. Substituímos o A1 por 4, o D por 5. Fica 4 igual, mais n menos 1 vezes 5. Propriedade distributiva, 5 vezes n menos 5. Portanto, dá 4 mais 5 vezes n menos 5. 4 menos 5 dá menos 1, não é? Portanto, temos 5n menos 1. Esta é a expressão geradora. Deste modo, nós conseguimos calcular diretamente o termo 100. De outra maneira, nós teríamos que ver sequencialmente os termos desde o termo 8 até ao termo em 100. Dava muito mais trabalho. Com a expressão geradora, nós sabemos que a expressão geradora é 5n menos 1. Se o termo que nós queremos calcular é o termo 100, a substituir o n por 100, fica 5 vezes 100 menos 1. 5 vezes 100 dá 500, menos 1 dá 499. Portanto, o termo de ordem 100 é igual a 499. A terceira pergunta é a expressão geradora. Pois é exatamente aquela que nós precisamos e que deduzimos na linha anterior. A n é igual a 5n menos 1. Portanto, o que é a expressão geradora? A expressão geradora é uma expressão matemática que nos permite definir um qualquer termo n, de uma sequência, substituindo apenas o n pela ordem desse termo. Não é? Foi como nós fizemos aqui na linha anterior.
queríamos calcular o termo de ordem 100, substituímos o n por 100. Portanto, é substituir, se quiséssemos o termo de ordem 500, é substituir o n por 500. 5 vezes 500 menos 1, obtínhamos o termo de ordem 500. Compreendeste? Vamos então ao exercício número 6. E este exercício vai tratar dos cálculos dos termos de uma sequência, tendo em conta a respectiva expressão geradora. Dão-nos aqui as expressões geradoras e pedem-nos para escrever os primeiros 5 termos. Portanto, é fácil, né? Tendo a expressão geradora, nós substituímos, como queremos os primeiros 5 termos, substituímos sequencialmente o n por 1, 2, 3, 4 e 5. Não é? Portanto, no caso da linha 1, temos 10n. Para n igual a 1, temos 10 vezes 1 é igual a 10. Para n igual a 2, temos 10 vezes 2 é igual a 20. Substituímos o n por 2. Igual a 3, n igual a 3, substituímos o n por 3. 10 vezes 3, 30. N igual a 4, n por 4, 40. E n por 5, 10 vezes 5 é igual a 50. Portanto, estes são os primeiros 5 termos. 10, 20, 30, 40 e 50. Portanto, neste caso, os números, os termos, são os múltiplos de 10, os primeiros 5 múltiplos de 10, não é? Ou o decúplo de 10, nós temos que multiplicar 10 por um número por 10, neste caso o número 1, 2, 3, 4, 5 por 10. A segunda linha, temos a expressão geradora 3n mais 3, é substituir apenas o n pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, queremos as ordens 1, 2, 3, 4 e 5, e obtemos 3 vezes 1, 3, mais 3, 6, 3 vezes 2, mais 3 dá 6, mais 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9 mais 3, 3 vezes 4 mais 3 dá 15 e 3 vezes 5 mais 3 dá 18. Portanto, estes são os primeiros 5 termos desta sequência da sequência com esta expressão geradora. Portanto, neste caso, o que é que nós verificamos? Se pusermos em evidência o 3n mais 3, o 3 em evidência, fica 3 multiplica n mais 1. Podemos dizer que esta sequência, o termo geral desta sequência é o triplo da ordem adicionada a uma unidade. É? O triplo do número de ordem adicionado a uma unidade. Ou o triplo da ordem mais 3 unidades. À linha 3 temos a expressão com geradora 5n mais 1. É a mesma coisa, substituímos o n respectivamente por 1, 2, 3, 4 e 5. Obtemos 5 vezes 1 mais 1 dá 6. 5 vezes 2 mais 1 dá 11, que é 10 mais 1. 5 vezes 3, 15 mais 1, 16. 5 vezes 4, 20 mais 1, 21. 5 vezes 5, 25 mais 1, 26. Portanto, isto no fundo, podemos dizer, em termos de linguagem natural, quintuplo do número de ordem, né? O quintuplo do número de ordem adicionado de uma unidade. A linha 4, n ao quadrado. Neste caso temos o quadrado da ordem, portanto é a sequência, o quadrado da ordem. Substituímos o n respectivamente por 1, 2, 3, 4 e 5. Fica 1 ao quadrado é 1 vezes 1 igual a 1. 2 ao quadrado, nós sabemos das potências que é 2 vezes 2 igual a 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 igual a 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 igual a 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 igual a 25. Né? Então, temos, no fundo, temos o quadrado da ordem ou a potência de expoente da ordem 2. Né? À linha 5 temos 1 sobre n ao quadrado, é substituir também o n por 1, 2, 3, 4 e 5. Neste caso, temos o inverso do anterior, o inverso do quadrado do número de ordem. O inverso, que é 1 sobre qualquer coisa, esse qualquer coisa é o que é? É o quadrado do número de ordem, ou a potência de 2 do número de ordem. Neste caso temos 1 sobre 1 ao quadrado é 1, 1 sobre 2 ao quadrado é 4, 1 sobre 3 ao quadrado é 1 sobre 9, 1 sobre 4 ao quadrado é 1 sobre 16, 1 sobre 5 ao quadrado é 1 sobre 25. Vamos então ao exercício número 7. Este exercício diz-nos o seguinte: escreve a expressão geradora de cada uma das sequências seguintes. Então, dão-nos aqui 5 termos de 4 sequências e pede-nos para deduzir a expressão geradora. Portanto, no fundo, nós temos que ver qual é a regra, qual é a regularidade que existe nesta sequência. Não é? Vamos ver caso a caso. No caso do primeiro caso, temos a sequência numérica 5, 9, 13, 17, 21. Nós temos que ver
exatamente qual é a regra que existe ao passar de um termo para o outro. Nós devemos utilizar logo, desde logo na primeira fase, o método das diferenças, verificar se existe alguma diferença. Neste caso, nós verificamos que a sequência é crescente. Portanto, vamos verificar a diferença entre o termo seguinte e o termo anterior. Verificamos que a diferença entre os termos é igual a 4 e é constante. Se a diferença é constante, nós sabemos que a expressão geradora, quando a primeira diferença é constante, ela vai ser uma expressão com n, uma expressão que envolve a variável n, mas cujo expoente é 1. Cá está, n não tem, o expoente é como seja n sem expoente é n elevado a 1. Portanto, é uma expressão linear. Se já sabemos também que se a diferença só for constante na segunda diferença, significa que nós vamos ter qualquer coisa, uma expressão com n ao quadrado, né? Isso já aprendemos nos exercícios anteriores. Portanto, neste caso, nós temos a primeira diferença é constante e, sendo constante, nós sabemos que a forma, neste caso, da sequência é deste tipo. Um termo de ordem geral, n, é igual ao primeiro termo, neste caso é o 5, mais n menos 1 vezes a diferença. A diferença qual é? A diferença que nós verificamos aqui na sequência é 4. Se o primeiro termo é 5, se a diferença é 4, basta substituir nesta expressão estes dois valores. Substituímos Tn é igual a T1, que é 5, mais n menos 1 vezes 4. Aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter 5 mais 4n menos 4. 5 menos 4 dá 1, portanto fica 4n mais 1. Esta é a expressão geradora. Não é? Se fizeres o teste ao contrário, verificas agora que, por exemplo, se for para n igual a 3, nós temos 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Cá está, a ordem 3 é 13. Agora, no exercício número 2, a sequência é do mesmo género. Nós verificamos que, aplicando métodos das diferenças, a primeira diferença é logo constante. Significa que nós vamos ter um termo, uma expressão geradora em função de n, né? Vamos ter a letra n só, não vamos ter n ao quadrado, vamos ter qualquer coisa ligado a n, neste caso é 5n menos 2. Porquê? Porque nós sabemos que a expressão em sequências com diferenças exatamente iguais, constantes, é deste tipo. O termo de ordem n é o primeiro termo, neste caso o primeiro termo é 3, a diferença é 5, é substituído nesta fórmula. 3 mais n menos 1 vezes 5, fica 5n menos 5, na propriedade distributiva, fica 3 menos 5 dá menos 2, não é? Fica 5n menos 2. No caso da linha 3, temos a sequência 102, 202, 302, 102 e 502, também é uma sequência crescente, não é? Reparem que esta fórmula aqui que nós utilizamos é mais porque a expressão é crescente. Se a expressão fosse decrescente, era menos, não é? Porque no termo seguinte íamos subtrair e não íamos somar. Portanto, neste caso, o primeiro termo é 102, cá está, a diferença é 100. Substituindo em cima, aqui nesta expressão, fica 102 mais n menos 1 vezes 100, fica 102, fica 100n menos 100. 102 menos 100 dá 2. 100n mais 2 é a expressão geradora, não é? Por exemplo, para 100 igual a 1, o que é que nós verificamos? 100 vezes 1 dá 100, mais 2 dá 102, cá está, não é? Por exemplo, para 100 igual a 4, 100 vezes 4 dá 400, mais 2 dá 402, cá está os 402. Vamos ver finalmente a linha 4. Temos a expressão 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Verificamos que é também uma expressão crescente e diferença constante na primeira diferença. Isto é uma expressão em função de n. A expressão é deste tipo. Primeiro termo, qual é o primeiro termo? É 1, primeiro termo da sequência, mais n menos 1 vezes a diferença. Qual é a diferença constante? Nós temos aqui, é 2. Portanto, substituindo, fica 1 mais n menos 1 vezes 2, fica 2n menos 2, 1 mais 2n menos 2, 1 menos 2 dá menos 1. Portanto, fica 2n menos 1. Vamos finalmente resolver o exercício número 8 desta segunda parte, o último exercício desta parte, análise de proporcionalidade direta entre duas grandezas. Indica as afirmações verdadeiras que vão ser aqui feitas. Neste caso temos 5 alíneas, vamos ver uma linha de cada vez, certo? A primeira linha diz: as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Serão diretamente proporcionais.
Para serem diretamente proporcionais, o que é necessário? É necessário que a razão entre elas seja constante, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Vamos fazer a razão entre 0,5 sobre 2. 0,25 sobre 2 é 25 centésimos sobre 2, ou seja, 25 centésimos a dividir por 2, ou seja, 25 centésimos a multiplicar por 1 meio. Transformamos a divisão numa multiplicação e invertemos a fração. Podemos simplificar o 25 dividido por 25 dá 1 e o 100 dividido por 25 dá 4. Isto fica igual a 1 vezes 1 sobre 4 vezes 2, 1 oitavo. 1 oitavo quanto é que é? 0,125. Claro que escusavas de fazer essas contas todas se fizesses logo na máquina calculadora 0,25 a dividir por 2, não é? Isto é para ganhares algum traquejo em termos de desenvolvimento de expressões algébricas. Agora temos 2 1 quarto, que é um número misto, a dividir por 18. 2 1 quarto é 2 vezes 4, 8, mais 1 dá 9 quartos sobre 18, ou seja, 9 quartos a dividir por 18, ou seja, 9 quartos a multiplicar por 1 sobre 18 avos. Podemos simplificar o numerador por 9, dividindo por 9 fica 1 e dividindo por 9 o numerador fica 2. Fica 1 vezes 1 sobre 4 vezes 2, ou seja, fica 1 oitavo na mesma, ou seja, 0,125. Vamos verificar a terceira, porque esta para já elas são diretamente proporcionais, as duas grandezas. Vamos verificar a terceira, que poderá não ser. 4,5 dividido por 36 é 45 décimos dividido por 36, ou seja, 45 décimos a multiplicar por 1 sobre 36. Invertemos aqui este número para transformar numa multiplicação. Podemos dividir isto por 9, portanto 5 vezes 9, 45, 4 vezes 9, 36, portanto 4, fica 5 vezes 1 sobre 10 vezes 4. Fizemos logo por 9, podíamos ter feito sucessivamente, começando pelo divisor 2, 3, 4, mas verificamos logo que é divisível por 9, simplificamos passos. Neste caso fica, portanto, 5 vezes 1 sobre 10 vezes 4. Podemos simplificar, dividir o numerador por 5 e o denominador também por 5, né? Fica 1 sobre 8, fica 0,125. Cá está, é o mesmo valor. O que é que nós podemos concluir deste problema? Se as razões são constantes, significa que as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Portanto, esta é uma afirmação verdadeira. Aqui verificamos a primeira expressão, 0,25 sobre 2, que verificamos que é uma reta que passa pela origem, né, e passa por aquele ponto. No caso do outro par, temos 2,25, no outro caso temos 2 1 quarto sobre 18, isto é, temos 9 quartos sobre 18, né? Já temos esta reta também, passa pela origem e define aquele ponto. Finalmente temos o terceiro, que é 4,5, 36, não é? 4,5, 36. Também define esta reta. Se agora visualizarmos as três retas em simultâneo, o que é que nós verificamos? Cá estão os 3 pontos. Elas são coincidentes. Elas são coincidentes porquê? Porque não há dúvida que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Se não fossem diretamente proporcionais, nós teríamos retas diferentes. Portanto, isto graficamente vê-se muitíssimo bem, não é? Vamos passar à linha B. O gráfico abaixo traduz uma situação de proporcionalidade direta. É o que nos pergunta o problema para nós confirmarmos. Para já vamos ver no referencial XY quais são as coordenadas destes pontos. Nós temos aqui um ponto de coordenadas 6, 1, está entre 2 e 0, portanto é 1 em meio. Depois temos uma coordenada 9, 4, cá está 9, 4. Depois temos uma coordenada de 12, 5, que está entre 4 e 6. Depois temos uma coordenada de 15, 6, cá está 15, 6. E temos finalmente o ponto P5, coordenada 18, 7, que é entre 6 e 8. Mas já, tendo estas coordenadas, o que é que nós vamos verificar? Podemos traçar as respectivas retas, não é? Então vamos ver aqui é muito pequeno, portanto ampliamos para aqui. Verificamos o quê? Verificamos que as retas são todas diferentes, não coincidem. Logo, em termos gerais não existe uma reta que passe pelos pontos P1, P2, P3, P4 e P5, uma única reta. Se houvesse, isto é, se os pontos pertencessem a uma única reta, as grandezas eram diretamente proporcionais. Como cada uma delas tem uma reta definida com a origem, que nós verificamos,
significa que as grandezas não são diretamente proporcionais. Então a afirmação é falsa. A linha C, nós temos a velocidade, a uma velocidade constante, um carro percorre 80 km por hora, então em 5 horas e 15 minutos percorrerá 420 km. Portanto, nós no fundo temos aqui uma razão, não é? Entre espaço em quilómetros e tempo em minutos. Portanto, são as razões envolvidas. No primeiro caso, eles dizem-nos que a velocidade do carro é 80 km por hora. Qual é a razão que nós tiramos daqui? 80 km por hora. Significa que o carro anda 80 km numa hora. Cá está, 80 km numa hora. Ou seja, 80 km em 60 minutos. Que é a mesma coisa. No caso da segunda razão, diz-nos que andou 420 km em 5 horas e 15 minutos. 420 km em 5 horas e 15 minutos. 5 horas e 15 minutos é 5 vezes 6, 5 vezes 60 mais 15, ou seja, 315 minutos. Será que as duas grandezas são diretamente proporcionais? Vamos verificar. Neste caso, igualamos as duas proporções. 80 sobre 60 minutos, 80 km sobre 60 minutos, tem que ser igual a 420 km sobre 315 minutos. Vamos utilizar então a propriedade fundamental da proporção e fazemos produtos meios é igual a produtos extremos. Produtos extremos é igual a produtos meios, ou seja, 800 vezes 315 é igual a 420 vezes 60. Vamos verificar quanto é que dá o primeiro membro. 80 vezes 315 dá 25.200 km minuto, km vezes minuto, não é? Km vezes minuto. E no segundo membro temos 420 km vezes 60 minutos, ou seja, 25.200 km também por minuto. Portanto, como o primeiro membro é igual ao segundo membro, então significa que existe uma proporção entre as duas razões. Se existe uma proporção, a afirmação é verdadeira. Elas são diretamente proporcionais. A linha D. Se o batimento cardíaco se mantiver, um coração que faz 700 batimentos em 10 minutos fará 120 em 2 minutos. Será? Vamos verificar. Qual é a razão que nós temos neste caso? Temos a razão entre a grandeza do número de batimentos, que é medida em batimentos, e o tempo, não é? Em minutos. Neste caso, no primeiro caso, temos 700 batimentos em 10 minutos. 700 batimentos em 10 minutos. Será que é igual a 120 batimentos em 2 minutos? Vamos verificar pela propriedade fundamental da proporção. 700 vezes 2 tem que ser igual a 10 vezes 120. 700 vezes 2 dá 1400 batimentos vezes minuto. E no segundo caso temos 120 vezes 10, temos 1200 batimentos por minuto. Então nós não temos uma igualdade, nós temos uma desigualdade. Se temos uma desigualdade, significa que nós não estamos perante uma proporção aqui. Estas duas razões não são proporcionais. Não são iguais, portanto as grandezas não são proporcionais. Logo a afirmação é falsa. Não é? A linha E. Com uma lata de 15 litros de tinta, o Sr. João pinta uma parede com uma área de 22 metros quadrados, 22,5 metros quadrados. Uma lata de 25 litros permite pintar uma parede de 30 metros quadrados. Neste caso, qual é a razão que nós temos? Temos a razão entre duas grandezas, quantidade de tinta em litros e área pintada em metros quadrados. No primeiro caso, R1, temos 15 litros sobre 22,5 metros quadrados, não é? E no segundo caso temos 25 litros sobre 30 metros quadrados. Vamos igualar as duas razões, formar a proporção e verificar se ela é efetivamente são efetivamente iguais. 15 vezes 30 é igual a 22,5 vezes 25. 15 vezes 30 dá 450 litros vezes metro quadrado. E no segundo caso dá-nos 25 vezes 22,5 litros vezes metro quadrado. Dá 5.562,5 litros metros quadrados. Portanto, 450 é diferente de 562,5. Logo, as razões não são iguais. Logo, as grandezas não são diretamente proporcionais. Portanto, a afirmação é falsa. A linha F, temos o perímetro de um quadrado é diretamente proporcional ao comprimento do lado. Nós temos aqui um quadrado do lado L. Portanto, se o perímetro é a soma dos lados, L mais L mais L mais L é 4L. Portanto, a razão que nós queremos verificar é se o perímetro do quadrado é diretamente proporcional ao comprimento do lado. Isto é, temos uma razão entre o perímetro em metros, neste caso, e o lado, por exemplo, em metros também. Não é? Se o perímetro é igual a 4L, nós já verificamos aqui, e se a razão que nós queremos determinar é P sobre L, perímetro sobre o lado, se substituímos o perímetro por 4L, fica 4L sobre L, simplificando, o que é que nós temos? Corta-se o L com o L,
corta-se o metro com o metro, fica igual a 4. Isto é, a razão é constante. Se a razão é constante, o que é que significa? Significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Portanto, a afirmação é verdadeira. Não é? A linha aqui, a área de um retângulo é diretamente proporcional ao comprimento, desde que a altura não se altere. Vamos considerar, por exemplo, dois retângulos, um retângulo de comprimento C1 e altura H e um retângulo de comprimento C2 e altura H. Qual é a área do retângulo A1? É C1 vezes H. Qual é a área do retângulo C2? É igual a C2 vezes H. Portanto, se a área do retângulo A1 é igual a C1 vezes H e a área do retângulo 2 é igual a C2 vezes H, nós queremos ver qual é a razão entre a área e os comprimentos, se são diretamente proporcionais. Não é? Portanto, tendo em conta esta razão, a razão que nós queremos calcular, vamos ver o resultado para cada uma dos retângulos. A razão R1 para o retângulo A1 há de ser igual à área A1 sobre C1. A área A1 é C1 vezes H, substituímos C1 vezes H. O comprimento é C1. Corta o C1 com o C1 fica igual a H. No caso do retângulo 2, é igual à área 2 sobre C2. A área 2 é igual a C2 vezes H. Substitui-se o A2 por C2 vezes H. É dividido por C2. Corta-se o C2 com o C2, obtemos H. Portanto, significa que é verdadeira esta afirmação. Porque as duas razões são constantes porque são iguais a H. Se H é constante, não é alterado, então as grandezas são diretamente proporcionais. Se H não fosse constante, a área não poderia ser proporcional ao comprimento do lado. Não é? Entendeste a diferença? Não é? Ela é diretamente proporcional porque, por imposição do enunciado, a altura não se altera. Se a altura não se altera, significa que é constante. Se é constante, é como se fosse aqui um número. Não é? E seria como no caso anterior. Sendo um número, as razões são constantes, iguais a um número, então as razões são exatamente iguais, logo as grandezas são diretamente proporcionais. E a afirmação neste caso é verdadeira.